Quem foi Ellen G. White? Ela foi uma mensageira do Senhor para nós, que significa que ela foi uma profetisa. Eu creio que ela foi uma teóloga, não no sentido técnico do termo, no sentido de fazer exegese bíblica, não nesse sentido, mas nos seus escritos nós encontramos uma concentração de conceitos embrionários que acabam abrindo praticamente um universo de pensamento. Uma das minhas declarações prediletas de Ellen White é onde ela diz que Cristo é o centro e a circunferência de toda a verdade e nele está contido uma cadeia harmônica de verdades. Só essa declaração nós poderíamos refletir sobre ela há muito tempo e nunca esgotar completamente. Cristo ser o centro e a circunferência de toda a verdade e a cadeia de doutrinas está centralizada nele. Agora, um ponto muito importante, eu creio que se uma palavra fosse usada para descrever Ellen White, para mim essa palavra se chama equilíbrio. Ela era uma pessoa equilibrada. Você tem um lado, tem outro e tem aquele equilíbrio entre as várias coisas, né? Bem-vindos à casa de Ellen G. White, em Santa Helena, na Califórnia. Ellen G. White era uma grande leitora. Perto do final de sua vida, ela tinha uma biblioteca com aproximadamente 1000 livros. Aqui está a parte dessa biblioteca que foi usada ao longo de sua vida. Aqui nós temos alguns móveis da casa. Essa cadeira que nós temos aqui ao centro, ao canto, foi a única mobília que a senhora White trouxe da Austrália, dos 9 anos que ela morou. E aqui, às madrugadas, quando toda a família já estava dormindo, ela se assentava para escrever os seus livros. Ellen G. White faleceu no dia 16 de julho de 1915. No exato momento do seu falecimento, a enfermeira que cuidava dela parou esse relógio. Era às 3h42 de uma sexta-feira e o relógio foi parado no exato momento da sua morte. 3 funerais foram realizados da senhora White. O primeiro deles aconteceu aqui, do lado externo dessa casa. E aqui nós temos algumas fotos do dia 18 de julho de 1915, no funeral que foi realizado aqui mesmo, em Elmshaven. Depois o corpo saiu para o sul da Califórnia, onde estava acontecendo um acampau, e lá foi realizado o seu segundo funeral. E o terceiro funeral foi celebrado na capela de Battle Creek, no sábado seguinte, dia 24 de novembro de 1915. Ela foi sepultada no cemitério de Battle Creek, ao lado de seu esposo, Tiago White. Após o sepultamento de Ellen G. White em 1915, seu filho, William White, retornou para essa casa e a encontrou vazia. Seu coração carregava uma grande dor pela ausência de sua mãe, mas uma coisa confortou a William a partir daquele dia. Em 1907, ela havia escrito: "Seja ou não poupada a minha vida, meus escritos falarão sem cessar, e sua obra irá avante enquanto o tempo durar. Meus escritos são conservados em arquivo no escritório, e mesmo que eu não deva viver, essas palavras que têm sido dadas a mim pelo Senhor terão vida e ainda falarão ao povo." Os escritos de Ellen G. White ainda falam a todos nós. É verdade que muitas pessoas não aceitam Ellen G. White como uma profetisa da igreja moderna, mas com todas as provas históricas que nós temos e a maneira sobrenatural como Deus atuou na vida dessa mulher, não resta dúvidas de que Deus a usou como uma mensageira para a igreja remanescente.
Todos os conselhos que foram deixados para nós em seus livros servem para preparar a mim e a você para a volta de Jesus. Não deveria eu e você ouvirmos cada conselho deixado pela mensageira do Senhor? Não deveria eu e você assumir uma nova atitude diante da revelação clara que Deus nos deixou? Eu espero que sim, e que todos os conselhos que ela nos deixou nós possamos obedecer para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. A minha decisão de hoje é que, após conhecer melhor a história de Ellen G. White, o meu propósito é aceitá-la como mensageira de Deus para a igreja remanescente. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Obrigado, bom Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Obrigado por conhecermos hoje a maneira maravilhosa como o Senhor pode tomar pessoas simples e comuns para uma obra extraordinária. Que o Senhor nos use como o Senhor desejar, para também levar avante a obra da pregação do Evangelho. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Durante o curso de sua vida, Ellen G. White recebeu cerca de 2.000 visões e sonhos. Escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas, mais de 5.000 artigos para revistas e dezenas de livros como este que nós temos aqui. Mas quais foram as circunstâncias do chamado desta jovem? Este precisamente será o nosso próximo tema. Como foi o chamado de Ellen Armon ao ministério profético? Deus chamou outras pessoas antes de chamar Ellen? Era fácil para ela aceitar ser uma profetisa de Deus? Logo depois do período de desapontamento e amargas desilusões do dia 22 de outubro, a saúde de Ellen piorou rapidamente. Uma tuberculose parecia que ia tirar-lhe a vida. Ela quase não falava direito. E nessas condições, ela recebeu um convite para passar alguns dias na casa de uma amiga íntima sua, Elizabeth Hines, ao sul da cidade de Portland. Era dezembro, fazia muito frio. Mesmo assim, Ellen aceitou o convite. Em um dia pela manhã, outras 3 jovens se juntaram a Ellen e Elizabeth para o culto matinal. Enquanto elas oravam no altar da família, Ellen começou a ter a sua primeira visão. Era dezembro de 1844. O tema que nós vamos estudar agora, o chamado de Ellen Armon. Nós estamos em Palmyra, estado de Nova York, sobre o Monte Cumorá. Segundo Joseph Smith, neste local ele teria recebido placas de ouro do anjo Moroni, traduzido essas placas e daí deu origem ao Livro de Mormon. Joseph Smith Jr. também tornou-se o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. Pastor Tim, na ocasião dessa experiência de Joseph Smith, depois Ellen G. White, era muito comum o surgimento de pretensos profetas nesse período?
George Knight, um dos mais renomados historiadores adventistas da atualidade, me disse certa ocasião que em seus estudos ele havia descoberto a existência de pelo menos 500 pretensos profetas naquela época. Interessante que Joseph Smith Jr., ele se tornou o líder mórmon, no caso, o principal profeta dessa igreja, mas em julho de 1844, ele estava numa prisão com o seu irmão no estado de Illinois e lá ambos foram capturados por uma população que invadiu ali a prisão e foram trazidos para fora e mortos em praça pública. Isso ocorreu cerca de 5 meses antes do chamado de Ellen White para o ofício profético. Portanto, quando Ellen White surgiu em cena, já havia toda uma impopularidade em relação com pretensos profetas. Isso nos leva à conclusão de que Satanás sempre arruma contrafações falsas para que, quando o verdadeiro dom profético se manifeste, as pessoas já sejam céticas desse dom. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o chamado de Ellen White para o exercício do dom profético. Antes de chamar Ellen Armon, Deus havia chamado 2 homens para o ofício profético neste período, William Foy e Hazen Foss. William Foy recebeu diversas visões no ano de 1842. Ele era um pastor batista de talentos extraordinários. Algumas vezes, antes de 22 de outubro de 1844, Ellen Armon ouviu Foy pregar no Salão Beethoven, em Portland, Maine. Foy estava presente numa reunião realizada perto do Maine, durante a qual Ellen relatou sua primeira visão. Quando ela começou, Foy ficou fascinado com o que ela dizia. Deixou-se levar pelo entusiasmo e empolgação que acompanharam a apresentação dela. Ela falou das coisas celestiais, de orientações, luzes, imagens, coisas familiares a Foy. Arrebatado pela alegria do momento, ele não pôde mais se conter. De súbito, no meio da apresentação de Ellen, Foy bradou de júbilo, erguendo-se sobre os pés e saltou inflamadamente para baixo e para cima. Becker, em seu livro O Profeta Desconhecido, diz que ele repetiu várias vezes que a visão de Ellen era justamente a que ele havia visto. Ele sabia que não tinha como falsificar tal experiência. Em 1906, Ellen White lembrou-se de suas conversas com William Foy e ela recordou que ele tivera 4 visões. Apenas 2 das visões de Foy foram publicadas em seu livro, A Experiência Cristã de William Foy. A terceira é resumida pelo pastor Loughborough em seu livro. Não se dispõe de nenhuma informação sobre o conteúdo da 4ª visão. Foy continuou a pregar para os batistas do livre-arbítrio. Ele se estabeleceu nas proximidades de East Sullivan, no Maine, onde pastoreava uma igreja e trabalhava numa pequena fazenda. Ele morreu aos 75 anos de idade e foi enterrado perto de Ellsworth, Maine. Na lápide de William Foy consta a frase bíblica: "Combati o bom combate". Outro a receber o convite antes de Ellen Armon foi Hazen Foss, jovem milerita de Poland, Maine, a quem o Senhor deu visões semelhantes às recebidas por Ellen. Foss encontrou-se com Ellen em janeiro de 1845, em uma reunião em Poland, Maine. Depois de 22 de outubro de 1844, ele sentiu haver ficado confuso quanto à primeira visão. Em sua segunda visão, foi advertido de que, se não fosse fiel em relatar a primeira, a responsabilidade seria colocada sobre outra pessoa, com muito poucas qualificações. Ele continuou a temer pela possibilidade de ser ridicularizado e rejeitado por seus companheiros mileritas. Finalmente, pareceu-lhe uma voz que dizia: "Entristeceste o Espírito do Senhor". Apavorado com essa possibilidade, convocou uma reunião para relatar a visão, mas depois de várias tentativas mal-sucedidas, ele declarou: "Foi-se de mim,
não consigo dizer nada. O Espírito de Deus me abandonou. Depois dessa experiência, Heisenfoss encontrou-se com Ellen em Pola de Maine e lhe disse: o Senhor me deu uma mensagem para apresentar ao seu povo, mas eu recusei depois de saber das consequências. Ouvi sua palestra ontem à noite. Creio que as visões foram retiradas de mim e dadas a você. Não recuse obedecer a Deus, pois será perigoso para a sua alma. Sou um homem perdido. Você é a escolhida de Deus. Seja fiel em fazer a sua obra, e a coroa que eu poderia ter tido, você receberá. Tempos depois, Heisenfoss perdeu o interesse nos assuntos religiosos e morreu em 1893. Pastor Tim, que outra evidência nós temos da veracidade do dom profético de Ellen G. White? O próprio local no qual nós estamos aqui em Nova York é muito significativo. Neste lugar estava a antiga casa da família Fox. E no dia 31 de março de 1848 começaram as famosas pancadas misteriosas. Alguma coisa sobrenatural batia nas paredes e as filhas da família respondiam ali com um código de batidas. Em agosto de 1850, a senhora White viu em visão que essas pancadas misteriosas que começaram aqui e foram até Rochester e outros lugares cerca, marcavam o início do espiritismo moderno. Mas devido à pressão popular, posteriormente, essas meninas Fox negaram a validade da experiência, dizendo que era meramente brincadeira que elas haviam feito. E alguns passaram a contestar Ellen White, dizendo que não, que isso aí não fazia sentido o que ela havia dito. Porém, as pessoas se esquecem que, posteriormente, as próprias irmãs Fox reconfirmaram a validade da experiência. Mas como se isso não bastasse, os próprios espíritas modernos reconhecem a este lugar aqui como sendo o início, o lugar de nascimento do espiritismo moderno. Esta placa colocada pelos espíritas diz: lugar de nascimento da religião do espiritualismo moderno, e identifica o início como 1848. E ao lado da casa, nós temos uma outra placa da Sociedade Espírita Mundial, reconhecendo também esse lugar como o lugar de nascimento do espiritismo moderno e confirmando a veracidade da revelação que Ellen White havia recebido em 1850. Sem dúvida, essa é mais uma prova da autenticidade do ministério profético de Ellen White. Tiago e Ellen White estavam em Lovetts Grove, estado de Ohio, participando de reuniões de adventistas naquela localidade. Mas alguém havia falecido e no domingo, dia 14 de março de 1858, ocorreu a cerimônia fúnebre. Naquela ocasião, o oficiante foi o pastor Tiago White. E após o sermão, Ellen White decidiu proferir algumas palavras de consolo aos enlutados. Tão logo ela começou a falar, foi tomada em visão. E aquela visão durou 2 horas. Enquanto ela estava em visão, pessoas observavam os seus gestos graciosos, o seu semblante, percebendo coisas bem distantes e impressionantes que ela estava vendo em visão. Terminada a programação, as pessoas retornaram para os seus lares e no dia seguinte, o casal White começou sua viagem de retorno a Battle Creek, Michigan.
Mas no meio da viagem, eles decidiram parar na casa de uma família amiga. E enquanto estavam dialogando com a família, a senhora White experimentou algo estranho. Parecia um ataque de paralisia que pegou um dos lados do seu corpo e ela, bem como alguns outros, temiam que aquilo fosse o final de sua existência. Mas, diante de várias orações ferventes, ela começou a melhorar um pouquinho, o suficiente pelo menos para poder viajar. Chegando aqui em Battle Creek, nesta residência, ela começou a escrever o resultado, ou seja, o manuscrito da visão que ela havia tido. E essa visão, ela começou a escrever apenas uma página e ela estava tão debilitada que não conseguia continuar, tinha que descansar alguns dias para recomeçar a escrever outra vez. Mas à medida que o tempo foi passando, ela conseguiu recuperar suas energias e concluiu o relato da visão em junho daquele ano. Após ter sido concluído esse relato, Deus mostrou a ela que aquele ataque que ela tivera fora uma estratégia satânica para tentar tirar-lhe a vida, para que ela não relatasse a visão do grande conflito, a mais importante visão sobre o tema que ela já teve. Em setembro daquele ano, finalmente foi publicado o livro contendo a visão, que é o livro Dons Espirituais, volume 1. O conteúdo desse livro aparece integralmente como a terceira parte do livro Primeiros Escritos de Ellen White em língua portuguesa. Esse foi, portanto, um dos mais importantes relatos de uma visão que Ellen White deu, onde ela demonstra como, ao longo dos séculos, sempre houve uma constante batalha entre Deus e seus anjos e Satanás e seus anjos. E nós, como seres humanos, estamos envolvidos nessa grande batalha pelo destino eterno de cada um de nós. Pastor Tim, ao ouvir histórias como esta, da forma como Deus se comunicava com Ellen G. White através de visões, uma pergunta deve ser levantada. Como nós podemos verificar pela própria palavra de Deus as características de um profeta? A Bíblia nos apresenta as provas para se saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Com certeza. Então, um profeta verdadeiro, ele deve receber, no caso, revelações sobrenaturais. Mas revelações sobrenaturais não se limitam apenas a profetas verdadeiros. Falsos podem ter experiências semelhantes. Então, existem outros critérios a mais somados à experiência sobrenatural que devem ser levados em consideração. Por exemplo, em 1 João, capítulo 4, os 2 primeiros versos nos falam ali que uma das evidências de um profeta verdadeiro é que ele deve exaltar a Cristo. Ele não pode substituir a Cristo, mas a sua mensagem e o seu ministério devem sempre exaltar a Cristo. Nós sabemos também que um verdadeiro profeta deve falar sempre em conformidade com a palavra de Deus. Se em algum aspecto o profeta contradiz a Bíblia, é uma evidência suficiente de que ele não é um profeta verdadeiro. Mas, além disso, as suas profecias devem se cumprir. E nós temos alguns textos interessantes na Bíblia. Por exemplo, em Deuteronômio, o capítulo 18, os versos 21 e 22, nos dizem o seguinte: Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Então aqui nós temos uma evidência bem clara que a palavra de um profeta deve se cumprir. Porém, nós sabemos também que existem profecias condicionais, que podem se cumprir ou podem não se cumprir, mas também existe um critério muito claro para sabermos quando uma profecia é condicional ou quando ela não é. Em Jeremias capítulo 18, os versos 7
a 10 nos dizem: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então, há profecias bíblicas que são preditivas, que realmente o elemento humano não entra diretamente em cena, elas devem se cumprir incondicionalmente. Mas no caso de profecias nas quais o elemento humano está envolvido diretamente e esse elemento humano mudar o seu comportamento, por exemplo, alguém para fazer mal, ele voltar e se converter a Deus, Deus também pode não punir aquela pessoa ou nação. Agora, no caso de alguém que está fazendo bem e apostata, Deus também pode puni-los. Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa interessante é o fruto do trabalho de um profeta. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, o verso 20, nos diz: pelos seus frutos os conhecereis. Se o profeta não produz frutos positivos que construam a comunidade, que ajudem a solidificar e manter a unidade, isso é evidência que o profeta é falso. Existem fenômenos físicos que acompanham a vida do profeta, como nós mencionamos no início, mas esses critérios em si não são a prova conclusiva de que o profeta é verdadeiro. Ele pode não respirar, como no caso de Ellen White, espera-se que isso aconteça. Ele deve ver coisas que outras pessoas não veem ao seu redor. Eu creio que as evidências de um verdadeiro profeta está na somatória de todos esses fatores que nós mencionamos. Ele deve ter não uma ou duas ou três características, mas